Salve, salve, galera! Hoje a gente vai mudar um pouquinho. Estamos aqui hoje, graças a Deus, com o nosso amigo Diogo Shire. Fala aí, Dioguinho. Boa noite para todos aí. Feliz hoje, viu, Bruno? O ambiente hoje está mais perfumado. Melhorou bastante. Um ambiente mais... Porque tava vindo tanto convidado homem, né? Aí eu fiz um clamor para vocês. Então hoje o ambiente está leve, né? Tá mais perfumado. Com uma grande mulher, né, cara? Você sabe que seu desejo é uma ordem aqui, né? Tudo que eu peço, né? Tudo que você pede. E hoje a gente tem a honra aqui de contar com a presença de uma ex-deputada estadual de 5 mandatos, a quem eu tenho uma admiração profunda, pré-candidata hoje a deputada estadual de novo, Isaura Lemos. Seja bem-vinda, Isaura. Obrigada, eu fico feliz, né, com essas palavras. E para mim é uma novidade, viu, participar desse podcast aqui com vocês, né? Eu acho que é o meu primeiro podcast. Seu primeiro podcast? Então ele nunca já esquece. Mas você sabe que isso daí é recorrente aqui, porque até o Mendanha já veio aqui e ele falou isso. Poucos podcasts, né? Porque ficou na moda agora, tem pouco tempo. O nosso, graças a Deus, já tem um tempo aí de estrada. 19, né, Bruno? Hoje, eu não me engano, não, 19. Pedir para todo mundo que estiver acompanhando não esquecer de seguir o canal, inscrever lá no canal do YouTube. Tá? Vai ter a partir da próxima semana vai ter sorteio. Ó, gente, quem seguir o canal, comentar, indicar para os amigos seguir, vai ter sorteio de Pix de R$5, hein? Isso aí. Não perde esse sorteio, não. A cada mil curtidas lá, você vai concorrer a R$5 de Pix. Não me engana, não. Isaura, e o que te fez entrar na política? Sim, a minha infância eu não gostava, né? Eu lembro do sentimento de não gostar de política. Né? Achava política, me passava uma coisa assim de desonestidade, né? Mas eu fui criada numa família onde meu pai foi vereador em Louveira, Jundiaí. Depois ele foi vereador em Jundiaí, tudo São Paulo, né? Os municípios de São Paulo. E os meus irmãos, eu sou a 11ª de uma família de 14 filhos. Antigamente o povo fazia filho para danar, né? Época boa. Né? E aí os meus irmãos eram muito... E o meu pai, né, levou isso para casa, de participação, E meus irmãos falavam muito, e na época veio a ditadura militar, então os meus irmãos até o meu irmão mais velho era padre, então ele era padre dessa ala, né, mais de esquerda na igreja, e ele levava muito livros, muitos discos, né, vinil, com coisas lindas, né, mas sempre dando uma orientação assim de indignar com a injustiça, de se indignar com a desigualdade. Então acabou que isso foi impregnado. Já com 14 anos eu participei da minha primeira passeata. Isso na época da ditadura? Na época da ditadura. Tinha morrido, eu era 68, né? Foi o ano também que no mundo, né, teve uma grande explosão do movimento estudantil. E morreu um estudante assassinado na faculdade do Rio de Janeiro, no Calabouço, que era um restaurante, na UFRJ, né? E aí essa morte causou comoção no Brasil todo. E na minha cidade, né, que eu morava em Campinas, teve uma grande passeata, né? E eu lembro de eu participando ali com meus irmãos dessa passeata, então aí já foi movimento estudantil, da juventude católica, né? No movimento secundarista ainda. Depois, quando eu entrei na universidade, eu já estava com uma consciência bem avançada de lutar com mais força. Né? E você foi presidente do PCdoB durante muito tempo, né? Sim, durante 8 anos, né? Fui presidente do PCdoB. Foi meu primeiro partido, né? Eu entrei com 20 anos no PCdoB. Pra vocês terem uma ideia, hoje eu estou com 68. Mas na época você estava em Campinas ainda. Sim, eu estava em Campinas e eu entrei em contato. Nós naquela época, a gente falava assim, quem será que é quente? O quente para nós era quem era revolucionário e atuava no movimento contra a ditadura. Né? Só que ninguém sabia quem era quem. Eu estava conversando com você aqui, eu não sabia se você era de um partido clandestino,
né? Se você tinha uma atuação clandestina. E nesse período eu conheci o que até hoje é meu marido, né? Euler Ivo, e ele era um clandestino, né? Ele tinha acabado de chegar da China, né? Tinha feito um curso militar na China, ainda jovem. Engajado, então. Né? Engajado numa luta revolucionária, porque ele foi obrigado a sair de Goiás. Ele é piracanjubense, e na época em Goiânia também vários estudantes eram perseguidos, torturados, alguns mortos, né? E ele teve que sair de Goiás e nós nos encontramos, e aí eu fui para a clandestinidade. Ele já estava na clandestinidade, né? Com outro nome, outra identidade. É bom você falar isso, porque a gente vive num momento hoje do país em que uma ala de extrema-direita valoriza muito a ditadura, né? Fala que naquela época não tinham crimes, a corrupção era menor, e eu acho que muita gente compra essa ideia, mas porque não viveu naquela época. Eu acho que todo mundo que viveu naquela época e passou por isso, jamais quer que a ditadura volte. Com certeza. Isso aí, às vezes, alguns jovens até, né, da juventude falam que, né, que seria interessante a volta da ditadura, mas a ditadura, ela tira totalmente o oxigênio que você respira. Você fica assim, você fica realmente... O Chico Buarque fez uma música, né, minha gente fica olhando, chorando, sei lá, olhando de lado, chorando, olhando para o chão, alguma coisa assim. Por quê? Porque você fica totalmente tolhido, né, na sua potencialidade de raciocinar, de pensar. E muitos jovens desapareciam, jovens assim, igual vocês, né, que estavam começando uma carreira, começando uma profissão, mas porque questionaram, né, dentro da universidade, simplesmente desaparecia. Não podia ser questionado, né? Não, desaparecia, e quando você ficava sabendo, o fulano caiu, era essa frase que a gente ouvia, fulano caiu. O que seria fulano caiu? A ditadura, a repressão pegou. E também um ambiente de desconfiança, porque eu estava conversando assim, eu não sabia se quem estava do outro lado era agente da segurança. Que eles tinham as pessoas infiltradas. Infiltradas, e que participavam, às vezes eram até os mais radicais nos movimentos, né? E atiçavam, né, fazer loucuras, porque tem uma forma de você atuar que você tem que também saber o seu limite, né? E, às vezes, esses agentes, eles partiam fora de qualquer limite, mas eles eram protegidos, porque eles eram agentes de segurança. Já era para incitar ali, para ver quem que seguia. Isso, e aquele que ia atrás, né? Mas, de qualquer forma, por exemplo, tem um irmão meu que eu tinha 14, ele 15, né? E nós fomos panfletar juntos, né? E esse meu irmão, ele entregou o panfleto para um policial. Na hora ele foi preso. Na hora, com 15 anos. 15 anos de idade? 15 anos. Aí ele foi levado lá para minha casa, no Camburão. E o meu pai recebeu o meu irmão e os agentes de segurança falando: você cuida do seu filho, ele é menor de idade e tal, né? E aí o meu pai falou: não, ele é um inocente útil, ele nem sabe o que está fazendo. Porque na época também usava-se terminologia, inocente útil. E o Euler, que é seu marido, que foi vereador, por quantos mandatos? Ele foi vereador por quase 5 mandatos. E aí ele foi para a China, você disse que ele foi para a China. Sim. Você acompanhou ele nessa época? Não. Quando eu o conheci, ele já tinha acabado de chegar da China e ido para o interior do Brasil, porque teve aqueles jovens que foram para o exterior, uma grande parte, que não suportava o clima aqui, foram para o exterior. E o Euler falava: não, eu vou para o interior, aqui o Brasil é muito grande, né? E vários também foram para o interior. O clima que você fala é o clima tenso que estava acontecendo ou o clima do clima mesmo? De perseguição política, perseguição, né? Perseguição política, de você não poder, de você ser perseguido, você não podia se expressar. Não podia, os grêmios estudantis foram fechados, né? DCEs, CAs, né, que hoje existe aí na universidade, todos não podiam se movimentar. Eu lembro eu estudava em Campinas, na minha cidade, numa escola, e de repente até o uniforme da escola passou a ser padronizado no Brasil todo.
Uniforme horrível, né, que eles fizeram desenho lá, para militarizar mesmo as escolas e você tirar as matérias de ciências humanas, né, filosofia. É igual a gente vê na Coreia do Norte lá, né, aquele trem doido lá, né, o povo tudo robotizado, né, parece uma fábrica de gente, né, uma fábrica de jovens. Apesar que lá é um regime comunista, né? E lá também tem uma coisa, lá na Coreia do Sul tem 30 mil soldados americanos. E a Coreia do Norte resolveu simplesmente se armar para impedir os Estados Unidos de ocupar, né? Então, é uma situação que você não sabe até que ponto eles são assim, eles foram levados, né? E aqui o perigo do comunismo no Brasil sempre foi usado, né, como forma para um regime antidemocrático, né? E, então, a gente sentia isso, né, nas ruas. As músicas eram censuradas, livros eram censurados, né? E a corrupção que eles falavam que estariam combatendo, ela é própria do sistema capitalista, né? Você vê a ideologia da corrupção, ela está em toda parte. Você tem que ser esperto, você não pode ser bobo, né? Você tem que aproveitar. Por que você não aproveitou, né? Quantas vezes, né, eu fui questionada dentro do parlamento, mas você tem que aproveitar, né? Por que você não leva uma obra para o governador aprovar e você vai ter recursos para sua campanha? Então, isso é do sistema. Enquanto for um sistema de que a esperteza é valorizado, agora, se tiver um sistema que o coletivo é valorizado, aí é outra ideologia, é outro sistema. Mas vocês lutavam a favor da implementação do regime comunista no Brasil, como a gente... Porque hoje em dia, país comunista, entre aspas, é a China, porque a Rússia é um socialismo mascarado de democracia, né? Um negócio... E todos eles a gente vê bastante corrupção, né? Sim, olha, deixa eu te falar, o Partido Comunista, o sistema comunista ainda não tem no mundo. O sistema comunista, né? Embora a China seja dirigida por um partido comunista, o sistema comunista é quando há uma fartura tão grande que não é preciso Estado para controlar. Então, nós estamos tão distantes como daqui à Lua, né? A distância de um sistema comunista. O que tem lá é uma direção de um partido comunista que está aplicando uma tese do socialismo de mercado, que o socialismo, ele é um sistema híbrido já, ele é um sistema que mistura relações capitalistas de produção com relações socialistas de produção. Ainda não é um sistema comunista. O socialismo é uma transição do capitalismo para o comunismo. Isso nós acreditamos assim. Então, é muito difícil você pensar hoje o Brasil comunista. Por quê? Porque nós teríamos que passar por essa transição. Essa transição onde o sistema capitalista de produção começa a emperrar a máquina produtiva. Por quê? Porque os monopólios começam a impedir que todos cresçam. Só o monopólio cresce. Então, precisa de um outro sistema que faça com que haja uma proliferação de produção, de produtores, né? E isso demora, né? Demora um tempo para as pessoas conscientizar da necessidade de mudar o sistema e do sistema, de fato, ter condições de ir alterando. Por exemplo, o Brasil teria um sistema mais justo, um sistema mais democrático, um sistema mais igualitário, teria condições, porque nós somos autossuficientes em quase tudo. Agora, um país pequeno já é diferente. Mas, de certa forma, isso dá certo lá na China, né? Porque a China está dominando o mundo. Hoje, a potência, uma das maiores potências... Os Estados Unidos é o grande sombra, os Estados Unidos é a China. Hoje a grande briga é Estados Unidos e China. Então, tá dando de certa certo. forma, essa fartura que você estava falando, isso ela está funcionando. Certo. E lá, financeiramente, né? E lá está diminuindo a desigualdade, paulatinamente, embora ainda tenha pobreza. Mas, por exemplo, eu estive lá 2 vezes. Eu não vi ninguém dormindo na rua, eu não vi ninguém pedindo
na rua, entendeu? Não vi isso. E vi uma capital onde o transporte público é coletivo. Antes só tinha bicicleta na China, né? Quando eu fui há uns anos atrás, só tinha bicicleta. Quando eu voltei, era só metrô. Né? Depois das Olimpíadas lá, eles fizeram um planejamento, porque tem uma diferença também entre um governo num sistema capitalista e num sistema dirigido por um partido comunista, porque existe planejamento. E continuidade, né? E continuidade. Então, eles planejam, nos próximos tantos anos, nós vamos fazer isso. Por exemplo, quando eu estive lá, eles estavam planejando que as famílias queriam ficar perto das grandes cidades. E que elas não podem. Você sabe que lá, para você falar, eu vou mudar para Anápolis, você tem que pedir. Para o governo. Para o governo. Eu posso mudar para Anápolis? Você vai morar onde em Anápolis? Entendeu? Né? Não é igual aqui. Você muda, mora na rua. Não tem condições de alguém morar na rua. Mas aqui... Aqui o cobrador vai mandar uma conta da sua casa, você já está no 6º endereço já. Ele está te cobrando no Marista, já passou para o Bueno, no Jardim América. Pois é, aqui no sistema planejado é diferente. Né? Você fala, eu posso mudar para Anápolis? Você vai fazer o que lá em Anápolis? Você tem onde morar? Você vai trabalhar em quê? E onde você vai estudar? Você é jovem, você está na idade de estudar, você vai estudar onde? Né? Por quê? Porque é 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Você imagina, nós aqui no Brasil somos 300 milhões, né? 200 e não então, chegou a 300. Não chegou a 300. Lá é 1 bilhão a mais. Nossa, então tem que ser tudo planejado. Então, naquele momento, eles estavam planejando que 50 milhões de pessoas estavam vindo para a cidade, estavam sendo autorizadas. Então, o que precisava? Curso de engenharia civil para a juventude estudar e poder fazer obras em um tempo recorde para poder receber essas pessoas. Então, é tudo muito planejado. Assim, quando eu discuto falando da China, eu entendo bastante a sua empolgação, mas é porque a gente lê muita coisa da China, né? Como o Diogo disse, hoje em dia a maior potência do mundo, se não for a China, é os Estados Unidos, mas a China ali já quase passando. Principalmente com essa guerra agora da Rússia e Ucrânia, polarizou muito essa briga no mundo. E eu questiono muito os dados da China. Então, eles passam muitos dados que a gente olha ali e fala, não, isso aqui está errado, né? Não pode ser desse jeito, não tem condição a pegar pela quantidade de mortes do Covid. Um país com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, morrer só o que morreu lá, no mínimo, eles não estão sendo verdadeiros com a informação. E algo que eu já percebi também de pessoas que frequentaram lá, que falam que as pessoas pobres na China são do campo. Elas estão no campo, então quem passa fome, que as pessoas estão na cidade, a gente vê ali um mendigo na rua, lá realmente não pode, mas eles não podem ficar na rua, justamente por conta disso, tem que ter a permissão. E quem passa fome na China, e é muita gente, está no campo. É essa pessoa que não tem a qualificação, ela faz extrativismo ali para sobreviver. E o que você viu lá sobre isso? Existe, sim, pobreza. A gente andou lá de trem rápido, tudo. Você via as condições de uma capital para uma cidade do interior, existe uma desigualdade enorme, né? Um abismo, né? Então, o sistema lá no campo ainda estava ali, né? Semi-feudal, vamos dizer assim, e na cidade o capitalismo, né? Já observado, já totalmente desenvolvido. Então, existe, porque isso é próprio do capitalismo, a desigualdade. Né? As forças produtivas, elas não crescem todas ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Os lugares das metrópoles, elas vão se desenvolvendo e as pessoas do campo querem vir para a metrópole, porque ela quer ficar perto do desenvolvimento. Né? Então, as desigualdades regionais, como existe no capitalismo também, elas existem, né? E de uma forma bem aprofundada. Porém, o que é a diferença, então, de um governo socialista dirigido por um partido comunista? É que o governo, e aí é cada governo, eu não posso falar assim, mas a Coreia é certo, outra é... Não. O governo hoje na China, esse governo que está lá, ele tem uma visão de que é preciso diminuir as desigualdades, que é preciso avançar
muito as forças produtivas, né? Os bancos, os grandes investidores estrangeiros, se chegar na China e investir, ele tem um tempo para ele retirar isso que ele investiu. Ele não pode ficar ali especulando quando tiver uma situação de crise, ele retira o capital dele. Não pode. Então, quer dizer, isso é uma defesa da economia que eles fazem, né? Coisa que você não vê num país como o nosso, por exemplo, né? Que aqui o capital entra e sai na hora que ele quiser, né? E isso não é correto também, porque, por exemplo, quando um investidor ele vai lá programar o seu nível de investimento, na China, por exemplo, tudo é muito grande, né? Ele investe lá, ele ganha muito, inclusive as empresas estrangeiras que vão para lá, né? Por quê? Porque, de fato, existe um sistema centralizado da economia que tem uma estabilidade. Então, o investidor ele vai lá sabendo que ele vai ganhar durante tantos anos. Né? Por exemplo, se é um fabricante que vai para lá para fabricar para aquele mercado, ele sabe que ele vai faturar altíssimo. Mas ele tem que deixar alguma coisa ali na economia. Ele não pode só sugar, né? Não pode. Então, o que o governo faz? A tecnologia, a partir de determinado ano, fica como propriedade chinesa. Isso é correto? É. Por quê? Porque ele já faturou muito durante tantos anos. Entendeu? Então, por isso que a China se desenvolveu, porque ela captou, né? Ela fez um mecanismo para captou tecnologia que ela demoraria anos para conseguir chegar. Né? Apesar de que o governo centralizador lá e a economia lá sempre também se propôs a produzir em grande quantidade, né, a um preço acessível pela própria realidade do país. Mão de obra deles a mão de obra baratíssima, né? Os direitos são limitados. É quase um trabalho de escravidão, né? Isso, mas se você for pensar nos países capitalistas, é também escravidão. Mas é uma característica... mas só que lá você tem saúde de graça, você tem educação de graça, você nasce, o seu filho nasce, você tem creche a partir de... Né? Então, quer dizer... É um sistema mais evoluído, entendeu? Porque ele observa um conjunto da população. Isso diminui a violência, né? Porque hoje, se a gente pensar, nós estamos morrendo de pobre, né? Sim, nas eleições agora, né? E na questão da violência também. Você vê uma cidade igual Rio de Janeiro, né? De um lado, morro, casas, região de risco e totalmente desordenado né, o urbanismo ali. Do outro lado, prédios chiquíssimos, nível de vida altíssimo. Recife também, né? Mostrou agora a mesma coisa. Recife, aquelas casas de parede. Gente, isso é ridículo, né? A gente permitir e falar assim com naturalidade. Tal lugar é casa de moradia de risco. O que o governo está fazendo? Que ainda existe moradia de risco. Mas, Isaura, eu quero a sua opinião sobre um ponto que você tocou da China aí, que eu até ia falar para o Bruno assim, que eu vejo uma característica dessa da China que eu não vejo em outros países, que é o quê? A competitividade de ser o país melhor. Você não vê o Brasil querendo ser melhor que os Estados Unidos, você não vê o Brasil querendo ser melhor que a Argentina. Brasil que o trem é roubar, mano. Aqui é cada um pensando no seu, fuck para todo mundo. E a China tem essa característica de ser competitiva, ela quer estar na frente dos Estados Unidos, ela quer estar na frente da Rússia. E isso quem ganha é o quê? A população, porque assim, eu não preciso ser um expert para falar. Um país que tem 2 bilhões de sei quantos milhões de pessoas, que ele é de um tamanho. O Brasil, que é de um tamanho bem grande também, tem 200 milhões. Quase do mesmo tamanho. Era para a China ser muito mais pobre que o Brasil. Sim. Né? Muito mais. O Brasil era para ser muito mais anos-luz na frente. E não está. Então, tudo isso está dentro desse mecanismo que você falou, né? Não, do governo chinês. Até para complementar isso que você falou, a China não consegue produzir quantidade de alimentos para alimentar a população dela. Por isso que o povo come morcego lá, sapo, barata. Inclusive, compra muito do Brasil, né? Compra praticamente os maiores clientes nossos, né? Soja nossa, tudo. Frango, ultrapassou os Estados Unidos em termos de... É o maior parceiro comercial do Brasil. O Brasil é a China. Os Estados Unidos ainda vende muito para o Brasil, mas não é o primeiro hoje. Agora, quando você fala da educação, eu tenho um sobrinho que foi para Harvard, né? Aliás, é um casal, minha sobrinha casada com um médico,
E lá, se você entrar numa sala de aula, o que tem mais é chinês. Chinês e indiano, chinesa, né? Entendeu? Indiano é um absurdo. E muitos negros também. Mas veja bem, da África, desses países, né, africanos, mas veja bem essa questão. A educação, né? Se não se investir na educação, na tecnologia, na formação de quadros capazes de desenvolver economia, eles não conseguiriam. Então, eles planejam quantos engenheiros civis nós precisamos ter. Você quer montar uma universidade na China? Tudo bem, mas você vai montar de acordo com o curso que é necessário para evoluir a economia. Que eles precisam. Que eles precisam. Se você chegar lá e falar, eu vou fazer um curso de tal coisa, se eles não interessarem, não pode. Agora, eles chamam você para fazer um curso que eles têm interesse para desenvolver a economia. Então, quando você fala esse interesse, é isso. Se você desenvolve a economia de uma forma apontando os interesses da maioria, você consegue dar uma vida melhor para o seu povo. Então, paulatinamente, eles estão conseguindo fazer isso. Mas existe muita pobreza aí? Claro que existe. Nós não vamos falar que é todo o país desenvolvido, mas eles estão, a cada ano, melhorando os seus níveis de desenvolvimento humano. Né? Então, os índices estão aumentando, estão crescendo. E isso que você falou é importante. Nós precisamos ter o sentimento nacionalista. Que os Estados Unidos têm, que o chinês tem. Os europeus têm. Aqui não tem uma elite que pensa o bem do país. E talvez foi porque vieram muito... Nós somos um país muito mestiço, muito, né? Então... Você acha que falta identidade própria do brasileiro? E você vê isso em alguns estados também, algumas regiões. Você vai numa região em torno de Brasília, por exemplo, que muitos vieram do Maranhão, muitos vieram, né? 47% era eleitivo. Nossa, eu nunca vi uma campanha eleitoral tão difícil, porque parece que as pessoas não se sentem donas daquele território, sabe? E se sentem distantes do poder de poder transformar aquela região. Uma região extremamente carente, próxima a Brasília, mas que não tem indústria, não tem nada que possa dar um futuro. Aquelas pessoas vão ali para Brasília trabalhar e todos os dias. Teve um vereador que uma vez fez um depoimento que eu fiquei muito assim, emocionada, que ele falou que ele voltava, ele foi ser office boy em Brasília, e ele voltava chorando quase todo dia no ônibus, né? Porque ele via que a vida dele não tinha futuro, né? Ele ia fazer uma faculdade e ia ter que trabalhar onde? Ali tudo fechado, aqueles órgãos públicos ali, tudo concurso com grande concorrência, né? Então, quer dizer, você tem que apontar um caminho. Nós, por exemplo, estamos estudando, né, minha assessoria, de uma proposta para essa região. Do entorno. Tipo, não seria uma zona franca, mas seria uma proposta parecida para atrair empresas para dar emprego e renda para aquele povo. E eu fico muito tranquilo em falar daquela região, que eu participei nas últimas eleições, tanto em Águas Lindas, com o Dr. Lucas, quanto no Novo Gama, com o Carlinhos do Mangão. Me conhece bem demais. E ali isso que você falou, é exatamente isso. A gente, para fazer a campanha, você tem que estudar o povo, saber quem que está ali. E basicamente todas as cidades ali do entorno são cidades dormitório de Brasília. Então a pessoa trabalha, gasta e recebe em Brasília e ele vai dormir na cidade em Goiás. Mas quando ele vai procurar sistema público de saúde, ele vai primeiro em Brasília. E aí sobrecarrega o sistema público de Brasília. Não tem lá, ele vem para Goiás. Da mesma forma aconteceu no Covid. Muita gente de Brasília, porque não tinha vacina lá para todo mundo, saía e vinha vacinar em Águas Lindas. Isso eu estou te falando de pessoas que me ligaram da imprensa. Olha aí. Até naquela época do caso do Lázaro, né? O pessoal me ligava e falava, Bruno, tem vacina em Águas Lindas? Posso ir vacinar? Jornalistas de Brasília indo. Então, assim, esse tráfego de pessoas... Não está correto, porque aí você não arrecada em Goiás, mas você arrecada em Brasília. E Brasília, per capitamente, o estado com maior renda. Muitas vezes mais do que outros estados. Você imaginou isso? Muitas vezes. E não tem as obrigações que outros estados têm. E lá, aquela região, uma das regiões metropolitanas maiores
Está entre as maiores do Brasil. Não sei se é a terceira ou é a segunda. Eu sei que São Paulo é a primeira, parece que Minas é a segunda. É o eixo Rio-São Paulo. É o primeiro. E o segundo já é Goiânia-Brasília. Goiânia-Brasília. Ou seja, tem que ter uma política específica para aquela região. E que não está sendo tratada há anos, né? Há anos. E entra governante, sai governante. E ninguém tem uma proposta. Gente, eu tive em Águas Lindas, o rapaz falou assim, já inauguraram de novo o hospital não funciona, tá lá com... O hospital foi até, o Dr. Lucas, ele é médico, e foi uma das nossas promessas de campanha, de que iria lutar para inaugurar o Hospital Regional de Águas Lindas. Quando o Caiado assumiu, e aí não vai nenhuma crítica, mas também não vou alisar, quando ele assumiu, ele foi lá e prometeu, assim como o Marconi prometeu, assim como todos os antecessores prometeram. Tem quase 20 anos que o hospital está 90% acabado e não consegue terminar. Não atende a população. E não consegue terminar. Aí você tem um hospital, que é o Bom Jesus, a municipal, que atende ali... Porque o hospital de Águas Lindas regional, ele não vai atender Águas Lindas. Ele vai atender Braslândia, ele vai atender Santo Antônio do Descoberto, ele vai atender aquilo ali tudo. Ou seja, o próprio DF, o governo DF, poderia ajudar, né? Deveria ajudar. Porque ia liberar muito dos seus serviços. Agora, burocraticamente, o que eu vejo assim, burocraticamente, como é que você faz para o governo do DF ajudar? Porque quando ele quer, por exemplo, a CAESB, o abastecimento de água de Brasília se faz em Águas Lindas, com a barragem. Então ali é um consórcio da Saneago com a CAESB para abastecer Brasília. Então, a hora que é de interesse de Brasília... Faz o consórcio. A hora que é interesse de Goiás, não pode Não faz. E assim, aí eu fico vendo o governador de Goiás brigando com o governador do DF. Gente, eles tinham que ser irmãos. E aí que o governo centralizado de um país dirigido por um partido comunista é diferente. Entendeu? Porque existe a necessidade, então se faz. Vamos fazer, né? Não é assim, se o governador quiser... A ordem é de cima para baixo. É um planejamento. O que vai fazer na região do entorno? O que vai fazer na região amazônica? O que vai fazer na região sul? Nordeste? Então, é um planejamento. Todos voltados para o interesse da maioria e do desenvolvimento. Nós temos tudo para ser, né, uma das maiores potências do mundo, gente. Olha o país que nós vivemos. Não tem tornado, não tem furacão, não tem terremoto, não tem terrorista. É o país, segundo a revista Veja, que é uma revista de direita, assim, que tem uma visão conservadora. É o país que tem o maior volume de terras agricultáveis não cultivadas. Olha só a riqueza disso. Já é o principal exportador. Tem a maior área de turismo que não é explorada, Isaura. Tem a maior área de turismo do mundo que não é tão aproveitado igual. Os Estados Unidos está já totalmente cultivado, as terras ali. A Europa totalmente cultivada. O Brasil tem 200 milhões de hectares de terras não cultivadas e terras férteis. Quer dizer, era para nós estarmos passando o que nós estamos passando? De jeito. Entende? Então, nós precisamos realmente sonhar. Tem que trazer o quinto. Construir, né? Construir, lutar por governos que têm uma visão de fazer consórcios para a saúde. Por exemplo, o governo aqui da região metropolitana de Goiânia. Entendeu? Precisa ter um consórcio na área de saúde. Tal cidade vai cuidar disso, tal cidade vai cuidar daquilo. Quando foi tratado o transporte coletivo, já deu problema. Né? Porque um município não queria contribuir, o outro não sei o quê. O Metrobus até hoje é um problema. E não é porque também não quer, viu, gente? A capacidade de investimento dos estados, eu choquei quando eu fiz um estudo. Aliás, não fui eu que fiz o estudo, foi o IPEA que fez o estudo no governo Lula. É 1%. Depois que retira a folha de pagamento, a obrigatoriedade com a saúde, com a educação, sobra 1% para investimento. Para remanejar. O que o Estado vai fazer? Por isso que fica ali com o pires na mão, né? Para o governo federal, para fazer uma estrada, para fazer uma ponte, para fazer melhorias, né? Como o nosso caso aqui, que tem uma agroindústria pujante, né? Então, quer dizer, como que vai dar vazão a esse desenvolvimento? Então, por isso que eu falo, quando o próprio capitalismo não dá resposta para os seus problemas,
Ele não deixa crescer mais as forças produtivas que estão sendo aí reprimidas, né? Uhum. Há de se pensar no novo sistema. Mas você tem esperança? Com liberdade de pensamento. O exemplo disso é, por exemplo... E não é pensar assim, mas Cuba, Venezuela, gente, vamos pensar, o que é Cuba e Venezuela? Depois vamos tratar disso. Mas vamos pensar no Brasil. O Brasil tem muitas condições, desde que tenha governos centralizados, planejados e democráticos. O fato de ser centralizado não quer dizer que não é democrático. Era essa até uma pergunta que eu queria fazer. Então você não tem esperança ou desejo ou ideologia de que o Brasil mude o sistema político dele? Não. Você acha que é só um ajuste? Que eu penso mais ou menos assim, vou te falar eu vejo assim, a pirâmide invertida. Então hoje, quem tem mais dinheiro é a federação, e o que sobra para os estados e para os municípios, que são onde vivem as pessoas vivem nos municípios. É invertido, tem mais dinheiro na federação e menos dinheiro no município. Eu acho que tinha que ser invertido. Tinha que ter mais dinheiro no município, em segundo lugar no estado e em último lugar na federação. E obrigações. Os municípios não podem, tem que ter planejamento e obrigações. O município não pode pegar o recurso e fazer show milionário. De sertanejo. Entendeu? Eu gosto muito de muitos artistas sertanejos, mas... E o problema não é o sertanejo, né? Não é o sertanejo. O problema é assim, atividade cultural, né? O que é saúde, o que é educação, o que é atividade cultural. Que todos são essenciais à vida. Né? Todos são essenciais à vida. Agora, o quanto tem para saúde, o quanto que tem para educação, o quanto que tem para cultura, o quanto tem para segurança. Né? Isso tudo pode planejar. Isso, né? Que você falou, eu vendo uma reportagem agora, acho que o Diogo deve ter visto também, falando dessa confusão que teve com os sertanejos, e é bom, a gente já falou, mas é bom reforçar, nada contra os sertanejos, o problema não é esse, não é a Lei Rouanet, que o povo gosta de falar, o problema não é esse. Inclusive que não fica tudo para eles, né? Eu acho que eles têm que negociar muita coisa ali. Por exemplo, a gente teve chuvas fortes no início do ano na Bahia, né, que inundou, deve ter visto, né, Diogo, várias cidades, bem durante o Réveillon. Tinha cidade em situação de calamidade pública, que é um dispositivo que você aciona para receber uma verba federal mais rápida, né, que até hoje estava com calamidade pública, ou seja, recebendo dinheiro para tampar um buraco ali de um problema gigantesco que teve de moradia, falta de moradia, casas inundadas, derrubadas, fazendo show, pagando um cachê de 800 mil reais. Mas peraí um pouquinho, vamos sentar aqui, senta aqui. Você não tem dinheiro para reconstruir as casas, você não tem dinheiro para alimentar essa população que tá morando no ginásio porque ficou desabrigada. Você vai fazer um show para gastar R$1 milhão? Onde é que estão as prioridades aí? Por isso que o planejamento é tudo, né? A família, a gente vê pela família. Né? A família que vai investir, ela tem que investir numa máquina que pode render um custo para ela, ou ela vai investir numa coisa que de um dia para o outro não existe mais. Então, o planejamento do governo é isso. Né? Então, a gente tem que pensar que nós podemos fazer um sistema diferente de tudo. Então, você fala assim, você tem esperança disso? Talvez eu não veja. Mas eu vou lutar até o último dia da minha vida para que os outros vejam, né? Os meus netos, o povo em geral, possa ter uma vida mais de qualidade. Né? Porque também hoje nós estamos vendo nesse sistema que não tem qualidade para a maioria. Você acha que, dentro disso que a gente conversou, o formato americano de privilegiar o distrito, inclusive as leis distritais, imperam perante as federais, né? Lá cada região, cada estado, vamos trazer para a nossa realidade aqui, tem as suas próprias leis e o distrito ali daquele estado são que destinam, né, a verba para a União e definem ali onde eles vão as prioridades do investimento. Então, É interessante, né? Agora, quando você fala Estados Unidos, você pensa num país que, de uma certa forma, lá atrás definiu que é o dono e o juiz do mundo. Sim. Né? Então, quantos países tiveram suas riquezas arrasadas,
para poder proporcionar isso que os americanos proporcionam para o seu povo, né? É uma economia que a gente chama de imperialista. Você pode olhar no mundo quantos conflitos ocorrem hoje, devido aos interesses norte-americanos. Irã, Iraque, China, Rússia, é tudo, né? Você vai no Irã, né? O Irã tem um companheiro nosso que morreu já, ele foi presidente da ANP aqui, na Agência Nacional do Petróleo, né? E ele falou que foi no Irã com o Lula. Que é um grande produtor de petróleo. Que é um grande produtor de petróleo. E aí, quando eles mostraram a refinaria refinaria não, na produção do petróleo. O campo de petróleo. O campo de petróleo. Ele falou, Isaura, nós andamos quadras e mais quadras, não acabava. Esse que é o problema do Irã. Não é porque o Irã está fazendo armas nucleares, não é porque o Irã isso e aquilo. Inclusive aquela repórter Glória Maria, né? Ela esteve no programa do Serginho Grosme e ele falou, o Irã é um país estranho. Ela falou, estranho? Foi o único país que eu me senti respeitada como repórter, como negra. Não tem nada de estranho lá. Então, quer dizer, você vê o tanto que a mídia internacional vai fazendo com o país, né? Quando você estava falando da Venezuela, né? A Venezuela está tendo bloqueio, genocídio por parte dos Estados Unidos. Então, você não pode falar assim, o governo lá não deu certo. Realmente, eles deviam ter investido em outras questões, e não só no petróleo, né? Porque quando o petróleo acaba. Eles devem investir, eles deviam investir. Mas vocês já pensaram no bloqueio de um país que só tem o petróleo? Não tem como desenvolver nada. O nosso país não é a Venezuela. Nosso país não é Cuba, que é uma ilha, que também está sob bloqueio norte-americano. Então, nunca nós vamos ser uma Venezuela. Nunca nós vamos ser Cuba. Isso é uma falácia, assim, enorme. Porque nós temos autossuficiência em quase tudo. Né? E nós temos, como eu falei, nós somos realmente, temos uma vocação de celeiro do mundo, né? De alimentação do mundo. Então, quer dizer, nós temos muito como, né, manobrar, como fazer, como criar, como nós temos um povo inteligente. O que nós investimos na educação, gente? Na tecnologia. Quantos estudantes nós estamos mandando para Harvard, por exemplo, que é a universidade ponta? Né? Quantas cabeças, gênios, que foram para o exterior não voltaram? Porque não tem planejamento que inclua eles. Então, não tem investimento em tecnologia, né? Eles ficam por lá. A gente está falando de China e Estados Unidos aqui. Hoje a grande questão mundial, eu acho que está vencendo essa do petróleo, porque a matriz energética no mundo está mudando, né, do petróleo. Basta dizer que na Inglaterra não se pode ter mais carro emplacado a combustão a partir de 2025. Então já agora, né? Estamos em 2022. Então você já não vai poder mais ter carro emplacado lá a combustão. Vai ter que ser elétrico. É por isso que a Tesla virou esse fenômeno. É padrão no mundo. E a gente vê que a grande briga hoje, Estados Unidos e China, que aí também, aí eu vou te contrapor, acho que a China também é outro país imperialista, porque eles, e até do seu próprio povo, eles sugam muito, extrativizam muito o seu próprio povo, é a briga em cima da tecnologia 5G. Que hoje tem cidade, que é o que os Estados Unidos tenta de forma... Ele não tem, né, a tecnologia. Que é a grande briga lá com a vice-presidente da Huawei, que é uma empresa de tecnologia chinesa, que a China tem uma cidade já, 5G, testando, vendo como é que vai funcionar os carros autônomos, como é que vai funcionar o sinaleiro, a geladeira. E os Estados Unidos, vendo que eles estavam muito à frente, começaram a desenvolver essa guerra de narrativa, dizendo que a China estava copiando o sistema dos Estados Unidos 5G. Os Estados Unidos não tem. Só que não tem, é isso. Ele está desenvolvendo agora, aí porque ele está desenvolvendo agora, ele quer atrasar, ou pelo menos brecar o desenvolvimento da China, para ver se ele equipara. E aí ele cria essa briga aí.
Mas o grande lance é esse. A empresa 5G que os Estados Unidos defende é do Canadá, né? Ele defende do Canadá, que é parceiro comercial dele. O Canadá tem, os Estados Unidos não tem. Então, o mundo, quando começa justamente a bloquear o desenvolvimento por causa de um sistema, esse sistema logo não é o do futuro. O sistema do futuro é aquele que otimiza todas as forças, todas as inteligências, todas as potencialidades. Esse é o sistema do futuro. Então, o capitalismo, infelizmente, ele tem os dias contados. Né? Infelizmente, não, felizmente. Felizmente. Agora, quando você fala que a China é isso tudo, eu não vou contestar aqui que a China, lá, os trabalhadores... Agora, como que são os trabalhadores nos Estados Unidos? No Japão? Nesses países desenvolvidos? Entendeu? Uhum. Eu vi na China, na capital, um metrô que parece o Flamboyant, todo de granito. Não tem um toco de cigarro no chão. E olha que eles fumam, né? E olha que eles fumam. E já na França, um metrô que já está decadente, uma coisa assim. Então, quer dizer, qual sistema é do futuro, né? Mas está proporcionando condição de vida mais, menor. Né? São prepotente demais, né? Entendeu? Então, isso é real. Né? Isso é real. Agora, acho que nós temos que ter uma clareza do que nós queremos, para onde está apontando, né, a realidade, entendeu? Para o futuro das nações, e nós cuidarmos do nosso, como é que fala? Cuidar do nosso país. Sim. Né? Diz que a gente tem que cuidar da nossa rapadura. Né? Mais nacionalista. Eu gostei desse negócio do metrô da França, porque assim, hoje a gente vê países igual, você vê lá Dubai, Catar, né, aqueles prédios no meio do mar, aquelas coisas mais maravilhosas que você olha e fala assim, nossa, cara, meu sonho é ir aí. O povo, uma hora, não vai querer ficar naqueles museus velhos lá da França, aqueles museus de Portugal. Moço, ninguém tá aguentando. Quem já foi já não quer ir mais. E eu acho que, assim, cada dia mais, né? Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui no Brasil. Lá em Camboriú, fizeram aquele maior prédio. Então, assim, os países estão se movimentando, e a França, por exemplo, igual a Isaura falou, a Europa tá ficando aquele trem velho. Fedorento lá, mas é a história do mundo. Não, mas esse valor cultural ninguém mais tá querendo saber. Mas tem que procurar saber, né? Aquele Museu do Louvre. Quem não tem história, aquelas esculturas maravilhosas, pinturas. Ali é um berço cultural. O berço da humanidade. Mas tem que começar a dar uma reformada em volta, né? Isso. Dá um grau. Agora ali tem outros valores que a gente vai procurar. Agora o que o que eu penso é o seguinte: o trabalhador francês, ele não é menos explorado que o trabalhador chinês. Você entendeu? Você não acha, não, Isaura? Acho que não. Por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Lá na China, eles têm que empregar você 4 horas e você 4 horas. Porque eles não podem empregar você 8 horas. Entendeu? Uhum. Né? Agora, é claro que o desenvolvimento capitalista na França é muito maior e mais, né, que tá dentro do conjunto maior de cidades do que na China. Uhum. Né? Atende um número de pessoas que supre mais do que na China, que tem 1,3 bilhão, né? Uhum. Então, mas lá o emprego tem que ser assim, sabe? Eles não podem empregar todo mundo muitas horas, eles dividem. E tem muito. Você chega num hotel, você vai almoçar, fica uns 10 em sua volta. Por que eles trabalham? Né? 10 para te servir. Uhum. Mas o governo obriga que aquele hotel tenha 10 para te servir, porque não pode ter desemprego. Você entendeu? Então é outra lógica, é outra, né? É uma lógica diferente, que tem que ofertar emprego e aquela renda, nem que for pequenininha. Entendeu? Tem que ter escola para todo mundo. Tem que ter creche para todas as crianças. É outra lógica. Então, a gente tem que entender isso, que é outra lógica. Você vê esses filmes americanos, já estão mostrando os excluídos do capitalismo americano. Né? Mulheres morando em rua também. Sim. Né? Acampados. A crise de 2009 trouxe muito isso. Exato. Né? Agora, nós temos que pensar no nosso país diferente, porque nós não somos um país pequeno, nós somos um país de dimensões continentais. Né? Nós temos aí você vê a Ucrânia, Isaura, eu nem sabia, eu só fui ver por causa da guerra, né, que tá tendo, eu fui ver televisão e fui ver. A Ucrânia é o maior produtor de trigo do mundo,
Aí você pensa, peraí, Ucrânia, um paísinho desse tamanhozinho aqui, do tamanho de uma formiga. Deve ser do tamanho da Lagoas, deve ser do tamanho do... É grande, então é do tamanho de Goiás. Maior. Tá, né? Mas ela não é um décimo do Brasil. Não, mas ela é grande. Aí como que ela é a maior produtora de trigo do mundo? Ela é maior que o que a Isaura falou aquela hora, porque... Desenvolveu. O Brasil tem esse tanto de terra fértil que não é explorado, e aí você vê um paísinho pequeno. É igual eu até ia falar, cara, como é que França, esses países vivem? Porque eles não têm espaço, é uns paísinhos do tamanho do feijão, entendeu? É a tecnologia empregada, né? Eles ganham em cima do... Ele não produz o arroz, ele produz o arroz ensacado já para você fazer o parbolizado, a gente vende só o grão. Entendi. Então eles manufaturam... Agora olha essa guerra, que loucura, né? Que loucura. Por causa de um país optar por uma organização militar dos Estados Unidos com a Europa. Da OTAN, né? A OTAN. A Rússia, para também se sentindo ali ameaçada, o país. E o presidente acha que é isso mesmo. O presidente da Ucrânia. Entendeu? Ele não entra para a OTAN. Acabou. Mas você não acha que tira a individualidade do país, a soberania do país, a Rússia querer interferir na Ucrânia, se ela vai entrar ou não para a OTAN? Então, mas e a Rússia também se cercar, é o que falaram, né? Se a Rússia colocasse bases nucleares no México, você estaria falando assim, quem que está provocando? A Rússia? Entendeu? Existe hoje uma geopolítica que você tem que ir levando. Né? Então, a China respeita. Você fala assim, a China está entrando, ela está entrando economicamente, porque ela está tendo capacidade e competência num sistema capitalista mundial. Mas ela não ocupou nenhum país. Ela não atirou uma bala em ninguém. Quem ela está brigando são países independentes do próprio território. Taiwan. Por exemplo, o Brasil quer pôr estrada de ferro, a China vem aqui para estrada de ferro. É só ele querer, é só ele falar, vem. Eles têm empresas. Eu não fui, mas meu marido foi em empresa lá que a chefe era uma mulher que chegava de bicicleta na escola, a presidente da empresa, e tinha 30 mil funcionários. 30 mil? Os empresários que foram aqui no Brasil não queriam nem dar atenção para ela e falaram, ela é a presidente. Ela chegou de bicicleta, mas ela manda na porra toda. Você entendeu? Ela é a presidente lá. Entendeu? Então, quer dizer, os valores são outros, mas voltando, né, para o nosso país, o nosso estado, eu acho que nós temos capacidade, nós precisamos de sonhar, temos que construir isso, sabe? Unir o nosso povo, falta união, ter mais consensos do que nós queremos, né? Mas qual que é o caminho, Isaura? Porque assim, vamos ser sinceros, né? A gente teve durante alguns anos um governo de direita, que era Fernando Henrique Cardoso e tudo. Centro-esquerda. Centro-esquerda. Primeiro direita do Brasil foi agora com o Bolsonaro. Pois é. Então nós ficamos quase 20 anos com o governo de esquerda, que foi um fiasco, né? Entre centro-esquerda e esquerda... Desde mais de 20 anos com o governo de esquerda, que foi um fiasco, a gente tem que ser sincero, né? Não estou aqui politicando nem nada, mas foi um fiasco. Tá com o Bolsonaro agora, que era aquela esperança de mudar tudo. Todo mundo também quer sair correndo, não tá dando certo, não tá legal. E a gente não tem uma terceira via, que a gente discutiu muito aqui no podcast, já o Bruno, com alguns convidados, terceira via, não tem a terceira via. Então a esquerda não dá certo, a direita que nós temos hoje aqui não dá certo. Nós não temos uma terceira via. Qual que é a solução? É pegar o Kim Jong-un lá da Coreia? O que é? Pegar uma... Olha, eu acho que a esquerda deixou muito a desejar, mas ela fez muito mais pelo povo, porque, pra você ver, eu milito há esses anos todos. E trato exatamente com esse povo mais humilde, mais sofrido. Quando o Lula assumiu, primeira coisa, comida. É simples, né? Mas quem passa fome... Né? Mas não foi muito pão e circo, não? Você lembra comer tudo do pão e circo, não? Não. As próprias universidades, né? Não, teve um combate à fome, assim, que as pessoas... a sociedade... mobilizou, né, aqueles projetos todos, por exemplo, de comprar do pequeno agricultor, sabe, assim, estrutural mesmo, né? O Bolsa Família, Família foi premiado mundialmente. Não adianta falar assim, mas tem que dar vara, não.
Dá comida primeiro, depois você ensina a pessoa a pescar, entendeu? Comida é essencial. Porque nós temos que ver... Sem comida ele nem pensa. Você vê, hoje, quase 50% das mulheres são chefes de família. Das famílias, são mulheres chefes de família. Por quê? Porque o homem sente dificuldade, né, de enfrentar aquela situação, de ser cobrado porque está desempregado, disso. Eles, cai fora daquela situação. Quem fica ali? Aí deixa a mulher com 3 filhos sozinha, trabalhando. E aí o Bolsa Família vem atender essa situação e também de pessoas que estão inaptas ali para trabalhar e não tem profissões e tal, né? Então, isso é um problema, investimento na educação. Nós sabemos que foram fechadas mais de 100 escolas aqui no estado, escola de ensino médio. Porque os prédios estavam subutilizados. Em vez de fazer uma campanha para o jovem estudar, tornar a escola mais atrativa, e fecha a escola. Olha como é uma política andando para trás, né? Contrário. Andando para trás. Então, quando você levanta no governo Lula, Pronatec, ensinos técnicos, aqui nós tínhamos uma escola técnica. Quantas tem hoje no estado? Entendeu? O sistema de ProUni, né? De ProUni. Escolas particulares e universidades particulares cresceram e ofereceram curso. Mas o curso não é tão bom. Mas é o que há, é o que tem, entendeu? Antes isso do que nada. Antes um jovem filho de um trabalhador poder fazer um curso de uma universidade que não é lá essas coisas e tal, tem que melhorar a universidade, mas vamos crescendo, vamos oferecer um curso de administração para aquele jovem, um curso de gestão de pessoas, sabe? Os nossos jovens, eu na minha escola pública que eu estudava em Campinas, eu aprendi a atender o telefone numa empresa. Telefonista. Entendeu? Porque lá dentro da escola tinha uma área de contabilidade, curso de contabilidade e de secretariado. Na própria escola. Então isso é importante, porque você pega um jovem aí que nunca trabalhou numa empresa, ele não sabe, fala, oi, bom dia, boa tarde, o que o senhor deseja. Parece distante, né? Mas então essa é a realidade. Então eu acho que nós temos que investir na educação e temos que entender que a questão do combate à fome foi importante, dessa universidade ter esse boom de crescimento de oferta de vagas. Oferta de vagas. Eu falo isso sempre. Eu votei no Lula no primeiro mandato e votei no Bolsonaro agora, então eu me sinto à vontade para dizer. Eu também votei nos dois. Mas quando eu fui fazer vestibular em 2002. Em 2002 é o primeiro ano de mandato do Lula. Eu lembro do meu irmão, da minha irmã, aqui em Goiás, quando ia prestar vestibular, eles tinham a UFG, a Católica e a UEG, que não era nem UEG na época. Era ainda Zé Ferro, ainda era separado. E você tinha a particular, você tinha a Anhanguera. Lá na Vila Canaã, você tinha a Faculdade de Anhanguera de Direito e Administração. Então, se você não passasse nessas universidades, ou você arrumava um emprego e ia trabalhar, ia ficar tentando, ou então você tentava fazer em outro estado. Veja bem, ir para outro estado fazer. E quando eu fui fazer vestibular, que foi em 2002, assim, no comecinho do mandato do Lula, logo depois a gente teve essa explosão de faculdades. Aí veio o Unip. Aqui em Goiás, hoje, eu estava fazendo estudo, tem 300 universidades só no estado de Goiás. 300. Só no estado de Goiás. Não faz quem não quer. Na minha época tinha 3. Então, assim, isso... E algumas você forma com 2 anos e meio. Algumas delas. Isso, a Estácio, né, tem curso... Camburi, 2 anos e meio de Camburi. Isso ninguém tira. Isso daí é histórico. Foi o governo do Lula que trouxe. Onde eu acho que o governo do Lula errou? Sim. Na corrupção. Isso daí não adianta vir lá o STF querer inviabilizar por conta de um erro processual. A imagem dele já foi maculada porque o julgamento popular foi feito. Você olha, não, ele não tem nenhuma prova que ligue ele ao triplex. Prova cabal. Mas todo mundo sabe, tem lá a testemunha dizendo que ele ia. Então, isso eu acho, e é outro erro da democracia brasileira, que é diferente da americana. O americano ele pode ser eleito e reeleito, depois ele não pode voltar à presidência. Aqui no Brasil não, o cara foi eleito, reeleito e ele pode voltar de novo. Você não acha que o PT
Eu falo porque o PCdoB é muito ligado, né? Sempre fizeram a dobradinha. Errou muito nessa corrupção, exagerou demais na dose e quis manter um projeto de governo muito amplo, de muitos anos, e exagerou na dose. Ele achou que valia tudo. E na política não pode ser assim. Olha, é como eu falei desde o início, né? Não é o PT. Alguns quadros do PT, como em todos os governos, se deslumbram. Né? Alguns quadros se deslumbram. Opa, eu posso tudo. Né? E não pode. Principalmente um partido, no nome Partido dos Trabalhadores, tem que vir para realmente defender os interesses da maioria. Você não tem o direito de deslumbrar. Não tem o direito. Você tem que pensar naquele que está ali, sofrido ali, né? Não tem direito. Agora, alguns deslumbraram. Tem provas contra eles? Existe lei. Existe lei que tem que ser aperfeiçoada. Para mim, a primeira coisa de uma lei para aperfeiçoar. A pessoa roubou, ela está comprando uma coisa que ela nunca daria conta, toma bem. Toma bem, simples assim. Né? Se quiser prender, prende também, porque roubou, né? Mas, especialmente, o exemplo de tomar aquilo que a pessoa não tem condições de. Por exemplo, você vê um deputado estadual que compra uma fazenda, toma, tem coisa ali, porque o salário, tá bom, um salário bom, mas também não dá para comprar uma fazenda. Né? Ou comprou um apartamento de 6 milhões, como aquele, como é que chama aquele que foi ministro da Fazenda, do Lula? Ali ficou claro, comprou um apartamento. O Palocci? Palocci, de 6 milhões. Não, mas o Palocci foi um dos mais mamoros. O próprio Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, que comprou uma casa lá em Brasília e disse que foi com o dinheiro do... Aí fala que no governo Bolsonaro não tem corrupção. Não tem mandato de deputado que dá uma condição dessa. Ou a pessoa já é milionária, herdeira. E ela tem que declarar. E aí tem que declarar, né? E tudo mais. Então, houve erros, claro que houve. Mas você não pode imputar ao Lula os erros. O que houve para mim de erro, né? Você, quando for um político de renome, os empresários ganham muito com aquele governo. E eles oferecem, olha, vai lá para o meu sítio. É verdade. Aliás, fica com ele. Porque é um sítio, vamos cá entre nós, que não tinha nada de luxo aquele sítio. Né? Sinceramente, né? Vai lá para o meu sítio. Quem mora num apartamento em São Paulo gosta de mato, né? Gosta de sítio, praia. O Lulinha é dono do Pará, bilhões, e eles vão pegar o sítio lá, o apartamento. Entendeu? Então, Lulinha tem bilhões, filho do Lula. Mas por quê? Porque a condição facilita, entendeu? A condição, o filho, o irmão, tudo, os empresários cercam uma pessoa dessa. Cercam e dão tudo para ela. Avião. Avião, tudo que ela precisa. Você pode usar meu aviãozinho, porque ele tem vários. Não é o Lula, não. Na outra campanha para o presidente, o Odebrecht dava dinheiro para a Dilma, mas dava para a AES, dava para não sei quem, dava para tudo. Aí a outra empresa lá, OAS, dava para a Dilma, dava para a AES, eles davam para todo mundo. Mas as campanhas. Aí não dá para falar assim, o PT também, né? Não crucificar o PT, porque é o PT, o PSDB, o PMDB. As campanhas poder receber, hoje não pode mais. Hoje não pode. Mas as campanhas podiam. Então, quando sai Dilma recebeu, aí todos receberam. É isso que eu estou dizendo. Agora não pode. Bom, outra questão em relação ao Lula, né? Ele teve uma posição altiva diante do mundo. O mundo, quando você viajava em qualquer país, tinha admiração pelo Brasil. Não é à toa, é porque ele tinha uma postura de união, de liderar, de evitar guerras. Mas ele foi demais, ele foi fera. Então, essa questão, você vê que até hoje ele é respeitadíssimo no mundo todo. Sim. Então, eu acho assim, uma pessoa que cuida dos mais humildes, que faz um programa Minha Casa Minha Vida, que é a minha área, que distribui renda, que distribuiu 4 milhões de casas. Nós estamos entregando ainda, no final desse mês,
do programa Minha Casa Minha Vida, do governo Dilma, 900 apartamentos. Ainda do governo Dilma? Ainda do governo Dilma, porque parou no governo Temer e retomou agora no governo Bolsonaro. Agora é Minha Casa Brasileira. Não, o programa é aquele ainda, Minha Casa Minha Vida. Porque a Minha Casa Verde Amarela lá é uma prestação caríssima. O nosso, sabe quanto que a família vai pagar um apartamento que hoje vale mais de 100 mil, 140 mil reais? 100 reais por mês. Que é o que uma família que tem renda de 1.600 reais pode pagar. Né? Pode pagar. Esse programa nunca existiu. Você vê, eu luto desde 91 por moradia. O nosso sonho era que tivesse um programa que não olhasse carteira assinada e que não olhasse nome sujo. Porque os porra não tem carteira, a grande parte não tem carteira assinada, né? E tem o nome sujo. Aí o Lula criou esse programa. Então, não foi um governo bom para o povo que trabalha, foi um governo bom. Agora, vai para a Petrobras, vê quando que começou a corrupção em todas essas estatais. Não é do governo Lula. Mas eu elogio não é do governo. Ali, qualquer diretor, porque só entra engenheiros de alto gabarito. Qualquer engenheiro ali que muda um zero, ele mudou um zero, ninguém dá conta de ver. Você entende? Ele ganha milhões. Tanto que os diretores lá tiveram que devolver milhões. O Moro fala isso. Milhões. Então, quer dizer, porque roubaram aqui, vamos supor, numa estatal aqui de Goiás, a culpa é do governador? Então, nós não podemos cair nessa. Mas você me permite. Nesse vício de, porque o governo Lula. Não. As estatais, a Petrobras, ela também, na época que podia doar para a campanha, ela doou. Ela, entendeu? Isso era lei, que Sim. Podia, né? Mas tem o Caixa 2. E qual campanha antes do Lula não teve o Caixa 2? Nenhuma, gente. Então, nós fomos, uma parcela grande da população, enganada. Porque a corrupção, ela é uma chaga que tem uma sociedade capitalista. Mas muito mais do que a corrupção, gente, e que é uma coisa invisível, são os bancos. Os bancos mandam no povo, na economia brasileira. Se você vê o seu cartão de crédito, quanto que é descontado por mês? Quanto você paga? Aquela mensalidadezinha, né? Anuidade, né? Você imagina isso. Você imagina as taxas bancárias. Quando a Dilma bateu de frente com o spread bancário alto, ela caiu. Então, quem manda no presidente hoje, e não vai ser muito diferente com o Lula se ele ganhar a eleição, são os bancos. Eu quero fazer uma comparação, se você me permitir, e ela é até elogiando o Lula. Porque assim como o Bruno falou que ele votou no Lula naquela primeira vez, eu também votei. E eu acho que o Lula, nos 6 primeiros anos, até o 7º ele foi reeleito, ele era um fenômeno mesmo. Foi um fenômeno. O Brasil começou a crescer pra caramba. E ele foi muito bom presidente, tirou a fome. E não tem como falar mal. Isso aí é fato. Né? Igual muitas pessoas fazem bem depois. Só que eu vou fazer uma comparação para você aqui. Se você acha que não são duas pessoas parecidas. Não no que fez, né, Bruno? Mas assim, no Lula e João de Deus. Não, porque, por exemplo, o Lula foi um cara que era um fenômeno e deixou. E aí, às vezes, pelo que você falou, né, cresce demais, e aí se perdeu naquele meio, naquele 6º pro 7º ano, que ele tava assim, maravilhoso, e aí depois começou aquele tanto de descanso. Se ele se perdeu, então era um cara que tinha tudo para ser, por exemplo, se ele seguisse naquela mesma linha dos 6 anos, ele tava até hoje presidente. Dos 8. Até dos 8, né? Se ele continuasse naquela mesma linha dos. Né, eu falo até os 6, 7 anos que ele tava estourado. Ele era até hoje presidente. Mas não, ele se perdeu. Igual, por exemplo, o João de Deus, que era um cara santo, curava todo mundo, Oprah. Quem que a Oprah vai? Xuxa. Ninguém nega, ninguém nega que o João de Deus também curou. Um cara, mas deslumbrou lá e começou a assediar todo mundo. Então você acha que assim... Eu acho diferente, porque o Lula, eu não falei que ele deslumbrou. Eu falei que muitos quadros do PT que assumiram cargos importantes pode ter se deslumbrado, ficado arrogantes, né? Permitido avançar o sinal, né? Então, eu não estou falando do Lula, eu não acho que ele deslumbrou.
Eu acho que ele foi fiel aos princípios dele. O problema é que ele, quando foi em 2008, veio uma crise mundial da economia. Não há país, e o Brasil foi um dos últimos a entrar na crise. Você lembra que o Lula falou que a crise era marolinha, que não era nada? Mas entrou, porque a economia é mundial. Hoje é globalizada. Né? Então, acontece uma coisa, como aconteceu nos Estados Unidos, refletiu no Brasil. Né? Agora, por que reflete tanto? Por falta de um governo que não permita que os bancos façam o que fazem aqui. Sim. Né? Então, os bancos são os maiores responsáveis. E ninguém fala, vocês podem ver que ninguém toca. Ninguém fala. É o Rapreso, será, Isaura? É o Rapreso, né? Não, é que quem é representante dos bancos é tão poderoso lá no Congresso. Sim, aí o lobby, né? É um lobby muito forte. A bancada dos bancos, né? Muito mais do que a bancada da bala, a bancada da Bíblia, é a bancada dos bancos. Entendeu? Essa é a bancada que ferra todos nós, com altos juros, com taxas exorbitantes, entendeu? Os bancos. Então, o Lula realmente teve dificuldade de continuar, a Dilma veio, você viu que ela fez tudo, ela pôs até aquele... eu não lembro o nome dele, ministro da Fazenda, que eu falei, nossa, vai acabar, aí que vai acabar o Brasil mesmo, porque aí põe teto de gastos. Como é que você põe teto de gastos num país como o Brasil, que precisa construir estrada, precisa disso, precisa de investimento, sim, precisa rodar a economia, não pode parar a economia. Travar. Aí o Temer veio, aprofundou essa política, o Bolsonaro veio com o Guedes, aprofundou mais essa economia de teto de gastos, disso, daquilo. Que aconteceu. Parou tudo, parou comércio, parou. Quando não tem renda, não tem comércio, não tem indústria. Não tem comércio, não tem indústria, porque não tem renda. Você vai produzir para quem? Entendeu? Então, isso era uma política mundial. Não sei se vocês estão acompanhando as declarações do Biden, que está falando que o neoliberalismo agora tem que acabar com isso. Quando ele caiu de bicicleta. Entendeu? Por quê o neoliberalismo tem que acabar? Porque é uma política errada. Que as empresas mandam. A política que nós temos que apostar é a política de investimento em grande escala, entendeu? Por que os Estados Unidos, esse país, eles fabricam moeda direto aí? Como é que você concorre com um país que emite moeda e distribui dinheiro para aquelas grandes empresas ali, entendeu? Porque os pequenos não recebem, não. Quando fala que os pequenos tiveram ajuda na pandemia, aonde? Quantos microempresários faliram, quebraram, nunca mais. Montaram uma sanduicheria, um trem aí para poder... Né? Então, temos que pensar num sistema planejado, um sistema que realmente ajude. Agora, hoje, o que fazer hoje? Eu acho que, assim, para mim está óbvio que o Lula é a saída, apesar de... vai ser reeleito, mas o sistema permite, porque agora não vai. É lei, ele pode ser reeleito. Ele é a pessoa que tem mais condições de enfrentar o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro fala algumas questões que enganam as pessoas de uma forma muito... eu sou família. Quem que não é família, gente? Todos nós somos família. Quer dizer que porque a gente respeita outro tipo de família, nós não somos família? Então, isso é ridículo. É porque ele defende a família conservadora, de marido, mulher e filhos. Sim, mas existe. Olha, 3 milhões na rua ontem. São Paulo, existe outros tipos de família. Do LGBT, né? LGBTQI+, teve uma parada disso. Existe uma rejeição por parte, às vezes, de muitas pessoas, desse outro tipo de família, mas elas existem. Como é que vai fechar Nós vamos o quê? Fazer igual o Hitler, mandar matar? Entendeu? Ser nazista, ter um pensamento nazista? Não, nós temos que respeitar. Inclusive porque eles nos respeitam. Por que nós vamos desrespeitar quem nos respeita? Né? Agora, arma em casa. Isso é ridículo. É ridículo, Deus me livre.
Aí vai virar os Estados Unidos, a hora que vê, vai ter que matar na escola. Você vai num público mais... Totalmente assim, errado. Não é intelectual. Você pergunta, arma em casa aumenta ou diminui a violência? Aumenta. Aumenta, com certeza. Porque o sujeito ali, às vezes, fica nervoso, né? Pega arma. Que antes ele daria uma porrada no cara, agora vai dar um tiro. E ele está estimulado a fazer isso. A gente... os homens, né? A gente pensa muito isso. Meu pai sempre falou isso. Assim, ó, o problema da arma em casa, e ele teve uma época, depois ele vendeu. O problema da arma em casa é que uma discussão que eu tenho aqui com meu vizinho, eu vou lá, xingo ele, tudo, chamo ele pra porrada, amanhã a gente amanhece de boa. Se eu tiver arma aqui em casa, eu quero ir lá, e se eu puxar a arma pra ele, eu tenho que usar. A arma, se você puxou, você tem que usar. Senão o cara vai matar você. Porque você... E é um caminho sem volta. Aí o que o Diogo falou é muito interessante, porque a gente vê nos Estados Unidos um movimento contrário, né? Descontrolado. De desarmamento. Já tá um descontrole. Porque São descontrole. Não, é mês sim, mês também, entra um maluco lá numa escola e com a R-15, com a AK-47 e fuzila 19 crianças. A última foi diferente de 10 dias, nossa, viu? Então, agora você vê. Olha os jogos que põe para os adolescentes. Não, mas mesmo tendo jogo, se você não tiver arma, você não vai. Então, você pode elaborar sua violência ali com o jogo, mas você não tem arma. Então, essa situação de né, e fazer aquele gesto de armado pra gente na igreja, entendeu? Eu concordo que seja demais. O cristão, eu tenho a educação cristã desde o início, né? Sou comunista, mas sou cristã, porque eu acho que o bem comum é cristão, né? Eu luto pelo bem comum. Agora, você fazer gestos de atirar nas pessoas, isso eu não entendo, sinceramente. Isaura, e a gente já falou do globalizado da China, dos Estados Unidos, falando do Bolsonaro, do Lula, e aqui no estado de Goiás, que é onde você hoje se coloca pré-candidata a deputada estadual. Como é que você vê esse primeiro mandato do governo Caiado? Se evoluiu, não evoluiu? E como é que você vê agora essa polarização, que a gente está vivendo uma polarização também? Hoje a gente tem Mendanha e Caiado, muita gente acha, o Mendanha até veio aqui e bateu muito firme em cima do Caiado, e agora não, né? E a gente tem o Marconi falando que vai sair, mas ele não definiu para onde que ele vai, mas todo mundo já sabe. Imagina, ele falou, eu escutei hoje, ele falou que dia 16 de julho agora ele define, que ele ainda vai fazer mais 15 encontros no interior, e aí ele vem, aquela história. Se a população quis me pedir para ir, eu sou. Né? A estratégia dele, é clara, é essa. E ele vai vir. Como é que você vê esse cenário no estado de Goiás, com Marconi, Caiado e Mendanha? Olha, a pandemia, ela turvou muito o governo Caiado, né? Ficou assim, já não sabe o que ele pretendia fazer e do que ele pretendia, o que ele conseguiu, porque você não vê uma ação concreta, um planejamento que pudesse falar, olha, o Estado avançou nisso e agora vamos passar para isso, né? Então, eu acho que ele teve uma postura assertiva nessa questão da defesa da saúde, né? Então, eu acho que ele cresceu nesse momento inicial do seu mandato, né? Que defendeu os lockdowns, mas não era necessário, ninguém sabia. Ninguém sabia de nada. E o mundo inteiro fazia isso. Então, um governador, o mínimo que ele pode fazer é tentar proteger o povo. Eu acho que nesse ponto ele fez. E é bom que se diga que ele só sugeria fechar. Que quem falava que fechava ou não era o prefeito. Exato. Então, eu acho que foi assertivo, foi correto, né? Mas eu fui contra, e ainda foi no meu mandato, essa discussão de fechamento das escolas. Eu acho que isso é um crime, fechar uma escola, né? Então, acho que ele errou no fechamento das escolas, ele acertou na otimização desses centros dos hospitais regionais, né? Porque, os hospitais de campanha. Que, como eu falo, né, ele teve que fazer em pouco tempo o que deveria... o que acho que no seu governo faria em mais tempo, ele teve que fazer em pouco tempo, porque a pandemia exigiu medidas, né, de hospitais regionais rápidas. Agora, quase todos eles, o Marconi já tinha deixado
né? O Zé Hélito tinha deixado, que é o de Santa Helena, o de Iruaçu, né? Ele montou um hospital de campanha, Águas Lindas fechou, achei que foi... Montou o hospital de Águas Lindas, na pandemia teve mais dinheiro. E eu estava lá na campanha, se atendeu 6 pessoas, foi muito. Foi muito, foi muito, ali, 6. Olha aí. Ó. Não ia ninguém para lá. Não ia ninguém para lá, porque ia para Brasília, porque não tinha estrutura de UTI, né? Não tinha, e aí você tinha o pessoal que ficava em casa, o pessoal pedia para ficar em casa, então ninguém queria ir para o hospital, só ia para o hospital se estivesse morrendo. E nos hospitais de campanha, você não tinha UTI. Eles precisavam de UTI. Então essa situação foi uma situação difícil e não, a bandeira principal dele foi saúde, ele não conseguiu dar uma resposta efetiva, apesar desses hospitais que já foram na sua grande parte deixados pelo antigo governo, né, que antecedeu, do ponto de vista de atendimento de especialidades, né, não conseguiu ainda dar vazão. A demanda é muito... Pediatra, não tem pediatra. Não tem pediatras, você precisa fazer um exame. Eu perdi um amigo que precisava fazer um cateterismo. Eu falei com a secretária de saúde lá do município de Porá, ele chegou para fazer o exame, aí falaram que ele não era prioridade. Quando ele voltou, ele morreu. Quando ele voltou, ele não voltou. Não voltou, entendeu? Ele voltou né? Então, ele não conseguiu... Porque também a saúde é uma questão de prioridade e de investimento. Né? Se você perguntar para o secretário municipal de saúde o que ele precisa, ele fala, eu preciso de mais recursos, que não tem num país como o Brasil. Você vê, antes mesmo, no próprio governo Dilma, né? Não tinha leito de UTI. Não tinha. Aí eu chegava no doutor, não lembro o nome dele, Marcelo, falava, o que falta para ter leito de UTI? Ele falou, Isaura, quantos leitos de UTI fizerem, tantos vão faltar. Porque os hospitais particulares, eles põem todo mundo no leito de UTI, porque o leito de UTI paga-se, né? Os planos de saúde pagam muito caro, né? Pagam caro. Então, a pessoa às vezes não precisa, eles põem lá no leito de UTI. E aí o coitado que foi acidentado, tal, que precisa do leito de UTI, mas é pelo SUS, não tem. Né? Não tem leito de UTI. Eu vivi isso com a minha avó. Não tem, olha aí. Minha avó já com AVC, ela tinha 97 anos, então ela já é uma idade bem avançada. O meu tio, que é médico, foi lá, olhou, falou assim, olha, infelizmente no neurológico, infelizmente não tem mais para onde ir. Naquela época da segunda onda do Covid, que não tinha também leito de UTI, aí os filhos todos muito... comovidos, arrumaram uma UTI para ela no hospital, não vou nem citar o nome, fiquei com ódio desse hospital, e eles mantiveram ela viva lá, mas viva entre aspas, porque ela já tinha morrido, o cérebro dela já tinha acabado, ela respirando ali só, com o aparelho, com tudo, para eles irem, através de medicamento, para ganhar dinheiro do plano de saúde. Aí minha prima foi lá, que é médica, falou assim, posso? Recolheu a assinatura de todo mundo, só tirou o medicamento. Que foi, tirou o medicamento, ela deu um suspiro e foi. Mas é o que muito tem essa mentalidade de alguns médicos de UTI, entendeu? De esfregar a mão na hora que chega um paciente e com condições. Porque aí fica ali meses, né? Ganhando horrores de dinheiro. Né? Então, essa questão da medicina existe muito, né? Então, essa questão da saúde, Caiado não conseguiu dar resposta, e na questão de desenvolvimento também, ele não colocou um plano alternativo ao estímulo, incentivo fiscal, que atrai empresas para o Estado. Pelo contrário, ele fez fechar. Né? Ele fez um pente fino nas empresas que não estavam oferecendo condições através do incentivo fiscal, não estavam cumprindo com o número de empregos, com o número de benefícios naquele município, e não colocou algo palpável, de fato, para atrair as empresas. Né? Então, foi uma situação que eu falo, né? Com a pandemia, ficou até difícil você falar que ele foi um governo de fracasso, mas sobrou só a segurança, mas também a segurança, né? A gente sabe que o estado de Goiás é o segundo maior em violência policial. Acho que aí tem algum mérito de não ter
de ter diminuído a criminalidade, tem, mas quantos inocentes morreram? Eu não quero aqui fazer, né, assim, porque os direitos humanos não, eu vejo que direito humano é do policial também, né? Então eu tenho essa consciência. Na época que eu fui deputada, eu fiz uma audiência com o pessoal policial para entender, né, aquele momento do estresse, como é que o policial, no momento do estresse, primeiro ele pensa na vida dele, claro, né? E outra coisa, ele não ouve mais corretamente, ele não enxerga mais corretamente, ele fica ali né? Então, cometer erros nesse momento é normal, a gente não pode dizer que não se comete erros. Agora, existem muitos casos que ainda vão ser, né, vamos dizer assim, vão ser apurados, né? De excessos, você fala. Você não acha que o Caiado ele levantou uma bandeira muito forte do agro? E aí, quando a gente vê essa visita que ele fez a Rio Verde agora, junto com o Bolsonaro, onde ele foi muito hostilizado, o prefeito lá, inclusive, foi agredido, não deixaram ele falar. Você não acha que... Porque a hora que você vai conversar com o pessoal do agro em si, todos falam que as estradas... O agro depende do quê? De estradas para escoar a sua produção. E se você não precisa de ser do agro, não. Anda nas estradas aqui de Goiás, você vai ver o estado que estão as estradas. E eles batem muito em cima dessa tecla. Você, como uma pessoa do agro, fazendeiro, né? Porque eles sempre falam, sou médico, doutor, fazendeiro. Fazendeiro, da área do agro. Você tinha que, pelo menos, já que não deu para fazer nada, pelo menos cuidar das estradas. Não deixar que elas se deteriorassem tanto como elas ficaram. Você não acha que ele pecou muito com esse público, não? Ele deve ter pecado, mas porque ele quis, né? Porque ele não quis fazer estrada. O que aconteceu desde que ele assumiu e no final do outro governo? Teto de gastos. No governo Marconi, no governo Lula, o que veio para o estado de Goiás, os goianos deviam sim amar o presidente Lula. Não só ele fez investimentos, como ele fez créditos para o governo. O Caiado passou os 4 anos tentando se colocar como um estado em calamidade pública, né? Para poder obter algum recurso, porque todas as portas se fecharam com a política do Guedes de teto de gastos. 0 investimento, 0 isso, 0 aquilo, ou seja, paralisou a economia para os bancos faturar. Eu lembro... Ele é um representante dos bancos, o Guedes. Ele é um representante dos bancos, entendeu? E nós ficamos ingenuamente achando que ele quer sanear a economia do Brasil. Ele quis acabar com o que tinha no Brasil para ceder aos bancos tudo que um governo poderia ceder. Não, você falou uma realidade. Quando juntou o Marconi com o Lula naquela época, eles duplicaram a estrada do estado de Goiás inteiro. Isso. Goiás, Rio Verde, Goiás até Aruanã, Goiás até Brasília. Foi o estado inteiro, eles duplicaram. E é isso, eu achava legal isso. O Marconi tucano total, o Lula PT total, mas você lembra que eles trabalhavam juntos? Sim. Cara, eles eram assim, eles tinham uma sintonia. Porque construção, né, de estradas e de casas, tudo isso, além de ser um benefício para a economia, ainda gera emprego e renda. Então, é um círculo virtuoso, né? Porque você está construindo estrada, é gente trabalhando, é empresa de construção, né, atuando e girando a economia. Então, quando para tudo, todos os governos não conseguiram fazer quase nada. Olha para os estados, né? E não vê isso mais, né, Isaura? O que você falou, por exemplo, igual o que eu comentei aqui, que na época a gente viu um PSDB trabalhando junto com o PT e dando certo. E hoje não vê isso de jeito nenhum, meu amigo. Hoje Mas hoje você vê, e outra que ele não ficou bem com o Bolsonaro, né? Ele ficou, além disso, ele não ficou bem com o Bolsonaro, o Caiado. O Caiado. Porque o Bolsonaro logo... Não, um dos motivos do agro odiar o Caiado é isso, é porque todo mundo no ramo agro, você sabe, é doente do Bolsonaro, doente. E aí quando o Caiado comprou a briga, meu amigo, juntou o negócio da estrada com... Os caras ser bolsonaristas, é o ódio do Caiado. Então, mas você vê que é uma lógica
eu conversei com o presidente da FAEG, né, o Zé Mário, e ele falou, olha, o agro, ele está no piloto automático, assim, o agro como negócio, né? Agora, as estradas, a infraestrutura não conseguiu resolver, né? Então, você vê que é uma coisa dependendo da outra. Não adianta só, né, ser um grande agricultor se não tiver estrada. Né? E o Zé Mário era candidato a federal e agora abdicou, né, para assumir a CNA. Possivelmente ele assume a CNA, né? Que diz que ele é uma pessoa dentro do agro que tem um certo diálogo com a esquerda também. Né? Então que ele poderia ser mais bem aproveitado para o agro, sendo o presidente da CNA. Ou seja, já prepararam espaço para o Lula ganhar. Para o Lula ganhar, porque é quase irreversível, né, essa situação do Lula ganhar. A continuar do jeito que está, eu também acho. E você vê que o Bolsonaro, ele insiste porque ele é uma pessoa, assim, que não tem empatia. Mas não tem empatia. Ele conversa muito com o público dele. Mas você vê esses dois que morreram, precisava dele desfazer do sentimento de comoção em relação a esses dois que morreram na Amazônia. Mas é porque o público dele ama isso. O público dele adora. Aí fala, essa descoberta ruim, né, de uns tempos para cá, de ter uma parcela do Brasil que pense assim. E que sempre existiu, só que eles faltavam representantes. Hoje eles encontraram. E o Lula se aproveitou muito disso com o pessoal da esquerda, né, o mais humanitário. Mas, Isaura, e como é que você, como deputada pré-candidata a deputada estadual, nos seus 5 mandatos, e qual que é a sua proposta para essa eleição? Se você, olha, Bruno, se eu ganhar, se Deus me abençoar e eu for eleita para o meu 6º mandato, eu vou dar continuidade ao que eu fiz. Eu sei que você já entregou várias casas, né? Você até estava contando para a gente, quero que você conte aqui mais um pouco. Qual que vai ser o segmento que você vai demandar mais esforço? Olha, o meu segmento que me elegeu o primeiro mandato foi a luta por moradia. Né? Então, eu sou uma representante dessa luta. Acho que essa questão da pessoa ter a sua moradia própria, ela é uma questão assim, importantíssima para a família. Básica, né? Então, básica, né? A gente fala, quem tem casa tem raiz. Ajudar quem mais precisa. Quem mais precisa sair do aluguel, porque o aluguel absorve ali um percentual muito grande do salário da pessoa, né, da renda. Então, sair do aluguel é uma coisa importantíssima, né? Então, e realizar um sonho também, né, Isaura? Porque não é só aluguel, é um sonho. É um sonho que a pessoa quer ter. Pode ser a casa do jeito que for, mas é um sonho. Eu falo que as pessoas que moram de favor, né? No início, tudo são flores, né? Você chega na casa, a pessoa fala, não, pode vir morar aqui, né? Parece um mar de rosas. Depois, você começa a achar a pessoa chata. Depois, você começa a achar a pessoa louca. Porque de perto todos nós somos. Né? Então, você tem que ter seu canto, entendeu? Por mais simples que seja, né? E nós fizemos isso. Em 93, nós conseguimos o primeiro loteamento com 1.123 casas, que hoje é o bairro da Vitória. Né? A gente pôs o nome de bairro da Vitória, né? Na região noroeste. Na região noroeste. E nós orientamos como as famílias construir as casas. Primeiro fazer uma meia água com um pé direito de pelo menos 2,80 m, para não ficar aquelas casinhas mirradinhas. Né? E lá você pode andar lá e ver que as casas seguiram um pouco esse padrão, né? De primeiro fazer um cômodo grande, alto, e depois o resto. Né? Fizemos, a Maíra, na época, gravou uma música para a campanha de material de construção, que a gente distribuiu também umas cartas para a família, ir atrás de um parente rico, de um... Maíra é sua filha, né? A Maíra é minha filha. Então ela gravou essa música e até hoje essa música é utilizada no nosso movimento, que fala, vamos doar material de construção para o povo da luta, meu irmão. Né? É uma música baiana que ela colocou a letra. Maíra cantora? Cantora. Sério? É minha filha. Eu achei que era só a Tatiana. Minha filha. Eu tenho outra filha também. Tem também. Mas assim, eu conheci de televisão, achei que era a Tatiana. Maíra também é sua filha. Bacana a Maíra, a Tatiana, a Maíra e a Júlia, que é professora. Você não quis ter 11 também, não? Eu gostaria, viu? Eu sou daquele tipo que gostaria, mas os tempos não permitem. Então, e aí nós distribuímos
aos poucos. Material de construção, pessoal? Na época o Íris começou a doar 2.000 tijolos para cada Tinha os mutirões do Íris, né? Mutirão da casa própria. Isso, mas, muito famoso. Mas esse ele deu lote, aí nós pedimos material, ele deu 2.000 tijolos para 500 famílias, chegou 1 milhão de tijolos, aí o Ministério Público entrou, barrou, porque lá era uma área ainda fora do perímetro urbano, Fazenda São Domingos, que faz divisa com os Jardins Curitibas ali, que foi nós que lutamos também. Para regularização? Não, nós lutamos por aqueles lotes do Jardim Curitiba, antes desse bairro da Vitória. Aí veio o bairro da Vitória, Floresta, mais 1.800 lotes, aí Boa Vista, mais 1.500 lotes, São Domingos e São Carlos. Então, esses bairros no todo dá quase 9.000 lotes. E depois o Jardim Primavera, 2.000 e tantos lotes. Aí continuamos a luta. Né? Isso em 93, né? Isso em 93. Aí, quando foi em 96, se eu não me engano, nós conseguimos o Mar de Germana 1 e o Mar de Germana 2, aqui já pelo governo Maguito. Aí o Euler trabalhava com o Maguito falou, não, se for trazer gente aqui na porta do palácio, é melhor você sair desse cargo. Aí o Euler saiu do cargo e continuou. E ao todo, né, porque nós fizemos em outros municípios também, deu 40.000 lotes conquistados. Que muita família, hein? Então mais do que eu cheguei uma vez na Dilma e falei, olha, nós conseguimos 40.000 lotes, né? Porque isso fora de governo, né? Mas multidões nas ruas. Nós levamos multidões nas ruas. E sabe o que é o mais engraçado, Isaura? Você fala lá, hoje eu conheço razoavelmente bem a região noroeste. Hoje a região noroeste é uma cidade, né? Uma cidade. Ela tem 300.000 habitantes só na região noroeste. Isso. É maior do que Anápolis. Isso. Só a região noroeste. Esse bairro da Vitória você já foi? Eu conheço por alto. As avenidas têm 11 metros de largura. Entendeu? Então, nós fizemos questão do planejamento de fazer um bairro assim, sabe? Manter a floresta que tem, a mata que tem entre um lado e o outro. Noroeste é porque rumo, né? Passeio das Águas, eles até o Balneário Minha Ponte até o Gol. Até pra perto do João. Depois do mutirão, tem os Curitibas. Depois dos Curitibas... Não, lá é minha área, eu conheço lá demais. É porque eu sou... A Fazenda São Domingos, que era do Geraldo Bibiano, essa fazenda, que o Íris foi comprando. Aí tinha uma parte que era do Tasso Câmara também, entendeu? Aí eles venderam pro Íris. Eles foram vendendo pro Íris ali. E ele foi loteando. E o Íris foi passando por nós. Porque nós fizemos um critério muito assim, né, de quem atender. Né? A gente não tem um lote que a gente deu assim, sem olhar se realmente a família precisasse, né? Tinha uma seleção por trás. Tanto que nós cometemos um erro. Nós já naquela época colocamos tudo no nome das mulheres, mas cometemos um erro que no primeiro loteamento nós só demos para a mulher chefe de família. Então quase não tinha homem lá na... Vamos alugar, tem 300 mulheres lá. Entendeu? Então, porque isso aí também precisa, né, de ter... Aí a gente aprendeu que tem que ir mesclando também, né? E então nós fizemos esse trabalho e nós somos muito reconhecidos, muito queridos, onde a gente vai. E no estado, onde eu vou, tem um lá, porque minha mãe ganhou um lote no bairro da Vitória, o outro porque não sei o quê, o bairro, sabe? Então ficamos assim. Agora, isso não quer dizer necessariamente voto. É verdade. Porque se fosse, eu teria sido eleita deputada federal, hoje eu sou primeira suplente de federal. Você teve quantos votos? Eu tive 20.000 votos. É muito voto. 24.000 votos. Mas a Tatiana já teve muito mais. Quando ela foi candidata federal, ela chegou a 36.000 votos. Né? Mas é uma campanha assim, né? Voto a voto, né? Não tem... De sola de sapato, né? E a gente gosta, por exemplo, eu fico feliz durante a campanha. Porque você encontra muita gente e fala assim, você lembra aquele dia que aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal, né? Então é interessante, né? Assim, mas a gente sabe que não é fácil, né? É um enxugar gelo, essa luta por moradia, assim. Mas eu também lutei muito por agricultores familiares no meu mandato, né? Que eu acho que é uma categoria que também tem que ter atenção,
Porque o agronegócio, ele faz mais para exportar, né? Então, a alimentação quase toda vem da agricultura familiar. E quase não tem estímulo, né? Tem que ter mais estímulo, mais para produzir mesmo de qualidade, com produtividade e tal, né? Nesse dia chegou um agricultor, uns tempos atrás, jogou um caixote de mandioca no meu pé, falou, leva isso aqui, porque na feira é 80 centavos. Caixa de mandioca, 80 centavos, eu fiquei com dó dele, né? Então tem muito isso, tem muita coisa que vem de São Paulo que nós poderíamos produzir aqui, né? De alimentos, né? Fornecer para o supermercado. Então, tudo é planejamento, né? Tudo é planejamento e execução, não adianta né? Só a terra. E execução. É o que eu sempre falo, planejar é difícil, mas o mais difícil é executar. Executar, controlar, né? Então, isso aí, e também atuei muito na área de mulheres, né? Defesa da mulher. Defesa da mulher. Vi muitos casos absurdos, né? Assim, em relação à mulher. Delegacias das mulheres, assim, para serem bem equipadas, serem abertas no final de semana, que é onde o bicho pega no final de semana. Ficava fechado. O cara bebe e resolve bater na mulher. E ficava fechada as delegacias? Fechada, e fica ainda. Ainda fica? É um absurdo. Outro acho que fica, a maioria. Isaura, a gente está chegando ao final do podcast. Eu queria agradecer demais da conta a sua presença. Acho que você ajudou muito a gente, independente se é de direita, se é de esquerda, porque eu sempre valorizo isso, né? A boa conversa, seja ela de direita, de esquerda, porque se a gente vive numa democracia, nada melhor que a gente sentar. Eu prefiro a mesa de boteco, mas com pessoas inteligentes que saibam debater os assuntos. O que não dá é para ficar nesse extremismo de eu tô certo, você tá errado, e eu vou te matar e eu quero matar você. E Isaura com educação e simpatia, né? Eu tô quase voltando no Lula já. Mas eu, bolsonarista, tô quase voltando no quarto deles. Mas eu acho, porque... Por que a Suécia é a Suécia? Porque lá eles constroem consensos. Nós temos que aprender isso. Construir consensos. Isso aqui tá bom, isso aqui vamos chegar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Isso né? que não tá bom, vamos... Ninguém é dono da verdade. E falta essa leveza que você levou na conversa para tanto quem é de extrema direita aprender a conversar desse jeito, quem é de extrema esquerda aprender a conversar desse jeito, quem não é nada também. Porque senão ninguém vai convencer ninguém. E não vai chegar num acordo. Não vai chegar num acordo. O principal nosso no Brasil é se unir. É união, né? Temos, porque quem está fazendo nós de fantoche é muito poderoso. E nós ficamos brigando entre nós. Para eles é excelente. Eles é ótimo. E segmentar, né? Negros, mulheres, homossexuais. Homossexuais. Isso para eles é o máximo. Entendeu? Não, gente. Vamos juntar todo mundo e lutar pelo Brasil, pelo nossas riquezas. Pelo nosso país, né? Do nosso país. Isso que é importante. E você quer dar um recado aí para a turma? Então, acho que é isso, né, que eu queria falar. Eu acho que eu falei muito... acho que vocês devem ter cansado. Não, jamais. Mas é essa mensagem de união, né, de frente pela democracia. Né? Eu acho que nós temos... A democracia, ela é inegociável. Nós não podemos, de forma alguma... retroceder na democracia, né? O que nós estamos conversando aqui é porque tem democracia, senão nós não podemos... Se fosse na ditadura... não poderia falar tudo que eu já o interior conversa gostosa que foi, não foi? Conversa massa, cara. Tipo assim, a gente já recebeu pessoas que eram contrárias um do outro aqui e não foi assim. E hoje, graças a Deus, foi Nossa Senhora. Então, mas é porque nós temos esse pensamento de união, de luta por um país, né, um país que tem altivez diante dos outros países, porque nós somos ricos, nós podemos, né, ser diferente, e que saibamos aproveitar essa riqueza nossa para proporcionar à população uma vida de qualidade, né, e de cultura, com excelência na educação, na saúde. Nós podemos isso. Nós somos quase 300 milhões, né, de habitantes, mas nós temos um país riquíssimo. Né? Deus te ouça, Isaura. Torço muito para que isso se concretize e eu esteja vivo para ver. Opa! Acho que você vai estourar, viu? Você é novo ainda. Você é novo. Muito boa sorte, viu, para você, tá? Que Deus abençoe a caminhada, né? Obrigada. Você já conhece bem.
mas ele vai continuar abençoando, né, Bruno? E toda sorte do mundo. E ele abençoando você sendo eleito, a gente quer você aqui de volta para bater outro papo com a gente. Eu venho, né? E vocês quiserem assistir também um pouco da minha vida, que nesses anos todos eu passei por muitas etapas, né? Vocês veem no meu blog, ali eu tenho um filmezinho que a TV Cultura fez. Quais são suas redes sociais? Porque a gente vai deixar aqui nos créditos. No Instagram, nós estamos, no Facebook. Mas qual que é? Isaura Lemos Oficial, né? Isaura Lemos Oficial. Isaura Lemos Oficial. No Facebook tem também? No Facebook também, né? No Twitter, eu quase não estou entrando no Twitter, mas agora daqui para frente vai começar. Pessoal, então quer saber mais da Isaura? Segue ela lá no Instagram, no Facebook, no Twitter e comenta. Meu blog. Entra no qual é o blog? O endereço do blog é Isaura Lemos também. Isaura Lemos também. Comenta lá, dá sugestão, que ela é boa de conversa. Pode conversar que ela não tem problema com isso. Não. E segue o canal e, mais uma vez, você que quer mudar a sua vida, você que quer ir para um condomínio fechado, você que quer comprar aquele carro de luxo, segue o Me Engana Não, vai no Instagram, comenta, marca os amigos, 10 amigos, que a gente vai estar sorteando um valor que vai mudar a sua vida. R$5. R$5 de Pix. É muito. Gente, obrigado. Mais um Me Engana Não. Até a próxima. Valeu. Eu não sabia que chamava Me Engana Não. Aqui, ó. Me engana não. Me engana não. Me engana não.